Quais cuidados uma pessoa, por exemplo, quer adquirir o seu imóvel, a sua tão sonhada casa própria, ela deve ter, para que ela não caia numa furada? Sim, então, primeiramente, se certificar que o proprietário é proprietário, através da certidão de ônus do imóvel, né, que é emitida pelo cartório de registro de imóveis, onde vai constar toda a história do nascimento do imóvel até o dia atual. Se houve alguma indisponibilidade, se houve alguma penhora, quem foram os proprietários, se atualmente o proprietário que está te vendendo é proprietário de fato, né, se está registrado isso na matrícula do imóvel, porque acontece muito que os clientes acham por ter contrato particular, já é dono do imóvel, né? E quando vai ver na certidão está no nome de uma empresa que ele comprou, que já foi até a falência a empresa. Então, o primeiro fato aí, o primeiro a verificar é a certidão de ônus do imóvel, certificar que o proprietário de fato é proprietário. Isso é verdade. E isso me faz lembrar, Samantha, uma certa feita, um cidadão me procurou, isso tem muitos e muitos anos. Sim. Ele tinha comprado, no entendimento dele, ele havia comprado uma fazenda no interior da Bahia, tá? Mas quando ele trouxe o documento que eu olhei, na verdade ele tinha comprado uma seção de um quião hereditário de uma fazenda que inclusive tinha menores. Imagine o problema. Imagine. Ele pagou pela fazenda, mas na verdade ele comprou uma seção de quião hereditário e que tinha menor ali fazendo parte, né? Ou seja, ele sofreu um engodo. Na verdade, ele foi vítima, eu posso dizer, na época de um golpe, tá? Sim. Ele achava que tinha comprado a fazenda inteira. Então é por isso que, dentro do que você falou, da importância, né, de você verificar se verdadeiramente aquela pessoa que está te vendendo, ela é dona. E você mencionou aí, por exemplo, que esse cidadão pode ter sido dono de uma empresa que está endividado ou foi à falência ou entrou em recuperação judicial, mas existem dívidas, tá? Então, Exato. efetivamente é um cuidado que se tem que se ter, aquela pessoa que está lhe vendendo, né? Ela foi sócio de alguma empresa e é importante que você pesquise também essa pessoa jurídica da qual aquela pessoa foi sócia para saber dos problemas que estão ali envolvidos, porque pode ter ou está em andamento, por exemplo, um processo onde há um pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios. E é por isso que ele está tentando se desfazer do patrimônio pessoal. Então, veja que a pessoa que compra um imóvel, de repente, pode cair numa cilada, não é? Pode. Não é Como verdade? acontece diariamente, infelizmente. Hoje mesmo tendo, né, vários escritórios de advocacia, vários cartórios de notas que podem dar essa assessoria, então esse suporte, né, para fazer essa verificação, as pessoas ainda acabam caindo. Assinam um contrato de compra e venda acreditando que aquilo ali é a transferência do imóvel. É tanto que quando você vai ver, as pessoas declaram assim: o documento do meu imóvel. É tanto que eu peço, me manda o documento do seu imóvel para me analisar. E quando eu vou ver, é um simples contrato de promessa. Que quando você vai ver a origem da propriedade, né? Quem é realmente os donos, não é nem quem vendeu. A pessoa já comprou de terceiros, que terceiros comprou de uma outra empresa, de outra. Então, assim, o certo mesmo é que você analise a certidão de ônus, certifique que ele é dono, depois é que você vai para as certidões, como por exemplo, trabalhista, Receita Federal. É fundamental tirar essas certidões, né? Se certificar que o imóvel não tem dívida, certificar através da certidão de ônus também que o imóvel não está com nenhum tipo de ônus, com gravame de indisponibilidade, que isso impossibilita, né, que a escritura seja registrada, verificar se existe penhora. Hoje é possível fazer escritura mesmo com penhora, porém registra, porém é o comprador, ele tem que dar ciência dos riscos que ele está assumindo ao comprar aquele imóvel com aquele gravame. Então, se certificar que o imóvel, além de ser de propriedade, né, da pessoa, de estar também livre e desembaraçado de ônus. Porque acontece muito das pessoas não entenderem as cláusulas que estão na certidão de ônus e acha que aquilo é mera besteira, nada. E quando vai registrar, quando consegue até fazer escritura, mas quando vai registrar tem alguns impedimentos, como a indisponibilidade de bens. Então, assim, é fundamental se certificar, primeiro de tudo, que o dono, de fato, ele é dono, certificar que o imóvel está livre e desembaraçado, né, de ônus, e em sequência ir para as certidões cíveis, trabalhista, Receita Federal. Se tiver um acesso com tabelionato, pede para o tabelionato tirar.
verificar na central de indisponibilidade se o proprietário de fato tá livre, né, se ele pode realmente Sim. vender o imóvel. Então, esses são os requisitos fundamentais para a compra de um imóvel. Se você não quer ter dor de cabeça amanhã ou depois, é iniciar por aí. É. Agora, Samantha, você quer ver uma coisa que eu observo? É o seguinte, ó. As pessoas, elas compram e vendem imóvel, contando apenas com a assessoria de um corretor, né? Com todo Sim, respeito ao sim, corretor, mas evidentemente que o corretor ali, ele tem um interesse em que a venda seja feita, sim, tá? E claro, os corretores são cuidadosos, tá? A gente tem sim, muitos corretores e muito sérios e que assessoram e assessoram muito bem, tá? Mas, sim. de qualquer maneira, o especialista que entende de leis e que é necessário para esse acompanhamento é exatamente o advogado. E eu Exato. vejo que as pessoas compram e vendem imóveis e não procuram o advogado. Elas só recorrem ao advogado quando o problema está instalado, tá? Depois que o problema se instalou é que ela vai Sim. procurar o advogado para resolver. Mas ela não tem o hábito e a cultura de consultar um advogado de forma preventiva. O que é que você tem a acrescentar com relação a isso, Samantha, dessa importância, ou simplesmente o corretor e no tabelionato se resolve? Qual é a sua visão com relação Então, a isso? eu, na qualidade de compradora, eu gostaria de ter, sim, um advogado de minha confiança, né, que fizesse toda essa verificação. Eu costumo dizer que é advogado, cartório, corretor e contador. São profissionais de confiança, né, que a pessoa tem que ter justamente porque está comprando um patrimônio, está comprando um imóvel. E, às vezes é o dinheiro da sua vida que você tem ali na sua conta para comprar aquele imóvel e às vezes por falta de um cuidado, de uma atenção de um advogado e verificar, né, de um advogado verificar a documentação, se passa, porque a pessoa não tem o conhecimento, né? Não é que porque é leigo, são pessoas até formadas, mas não tem o conhecimento da área de analisar uma certidão de ônus, não sabe fazer a leitura de uma certidão de ônus. Então, ter um advogado é fundamental antes, porque quando chega para a gente, doutor, a venda já está até realizada. É. Então, por isso da necessidade que eu aconselho é que tenha sim um advogado. Porque quando chega para a gente, já é para fazer escritura, às vezes já pagou um sinal, já assinaram o contrato. Então, antes que chegue a este ponto, procura um advogado de sua confiança, né, para fazer essa verificação, saber se realmente o dono é dono, se o imóvel está livre, desembaraçado de ônus. É fundamental a participação, sim, de um advogado. Tá. Ô, Samantha,